A diferença entre uma pessoa frustrada e uma pessoa realizada raramente está na inteligência. Geralmente está na capacidade de pensar além do tempo presente, além do momento presente. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje com vocês, que é essa nossa necessidade do imediatismo atual, mas os benefícios de quem pensa a longo prazo. Essa capacidade de pensar além do momento, além do tempo presente, do momento presente. Foi feito em Stanford alguns anos atrás, tipo, anos 60, 1960, por um psicólogo chamado Mischel, Walter Mischel, acho que é, psicólogo, e ele fez um experimento, uma pesquisa, utilizando um experimento simples. Foi uma pesquisa que ele fez, usou um método simples para chegar a uma conclusão, que demorou, no caso, anos de acompanhamento, mas foi na teoria, na prática, né, uma coisa simples. Ele colocava uma criança em uma sala, uma de cada vez, sozinha, sentada em uma cadeira de frente para um marshmallow que estava sobre a mesa. Então ele colocava a criança dentro da sala e falava para ela, ó, aqui em cima da mesa tem um marshmallow, e se você conseguir esperar eu sair da sala e eu voltar, você vai ganhar 2 marshmallows. Você até pode comer. Se você comer, você vai ter um só. Mas se você conseguir esperar, quando eu voltar, ao invés de ganhar um, você vai ganhar 2 marshmallows. E é interessante, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês, que durante esse acompanhamento, a gente vai ver as crianças sendo pequenininhas, né? A tentação que elas sentem diante de um doce. E alguns cheiram o doce, alguns viram a cadeira de costa pro doce para tentar resistir à tentação ali do marshmallow. Alguns cheiram, chega perto, fica ali com o rostinho deitado na mesa olhando pro marshmallow, e alguns comem. Então temos ali as crianças que resistem à tentação e depois de 15 minutos, ele demora um tempinho, elas conseguem segurar ali 15 minutos sem comer o doce, sem comer o marshmallow. E depois de 15 minutos, aquele homem entra novamente na sala e ele entrega a gratificação ali, que é um segundo marshmallow. Então ele tem 2 marshmallows. Um benefício que compensou a espera. E normalmente a sensação de quem esperou é de muita alegria quando recebe 2 marshmallows. E a criança que não aguentou, que comeu, só ficou com aquele. Quando ele voltava, ele percebia que a criança tinha comido e não ia ter o segundo. Só era aquele mesmo, ficou com um só. E era isso. Essa pesquisa pegou aquelas crianças ali do experimento e acompanhou a vida delas por 50 anos. Então estamos falando de um estudo super interessante e maravilhoso, de longuíssimo prazo. Então vamos dar já valor ao estudo, porque ele precisou de alguns anos até ser realmente validado, testado. E eu hoje estou citando sobre ele aqui para mostrar a importância do longo prazo. Porque uma coisa pequena, que era resistir à tentação com um docinho quando você era criança, mostrou que o mesmo comportamento aplicado ao longo dos anos trouxe para o adulto do futuro uma vida muito mais feliz, uma vida muito melhor. Essas crianças que seguraram a vontade de comer o marshmallow, elas tinham melhores notas, mais desenvoltura acadêmica ali com os professores, com os alunos, tiveram relacionamentos melhores, casamentos melhores, tinham a maior facilidade de lidar com relações humanas, né, de manter boas relações de modo geral, amizades, tiveram empregos melhores, salários melhores, uma vida muito mais saudável, porque como você faz uma coisa, aquela frase clássica, né? Como você faz uma coisa, como você faz tudo. E elas cresceram com certeza com esse hábito de esperar para ter uma recompensa maior. A gente gosta a gente gosta de citar sobre o longo prazo, principalmente na questão de dinheiro. Já falei para vocês sobre isso no vídeo de ambição, que a meta, quando você coloca como meta em ter uma liberdade financeira, não dá para você contar com o curto prazo. Porque uma coisa que demora, uma coisa com um alto valor acumulado, não dá para construir de um dia para a noite. Não dá para abrir uma empresa hoje e amanhã já ter milhões guardados e faturados. Isso demanda tempo, uma empresa demanda tempo, construindo anos e anos, até você ter os frutos dela e acumulando esses frutos para que você consiga ali a sua liberdade financeira. Se a pessoa vai por um caminho só dos investimentos, sem o empreendedorismo, por exemplo, vai demandar um tempo de disciplina para acumular aquele valor, todo mês ali um pouquinho, até que aquela carteira fique grande, até que aquele porquinho fique robusto.
E o nosso problema é que nós estamos a cada vez mais querendo imediatismo. Então, o número de pessoas que não querem um longo prazo, no caso, por exemplo, das finanças, é maior porque a cabeça já está modelada, a nossa cultura já está nos modelando para sempre ter o imediato mais rápido. Então, com um clique eu tenho o iFood na porta de casa, com um clique o Uber tá aqui, com um clique ou dois, no máximo, o micro-ondas me entrega um prato pronto de 3 minutos, 4 minutos, no máximo 8 minutos eu tenho ali uma lasanha quentinha, prontinha, um jantar de caixinha na minha mão. Então, nós estamos sempre nos rodeando de coisas rápidas, práticas, fáceis. A Airfry tá aí para facilitar a nossa vida, tudo tá facilitando a nossa vida. Temos os robozinhos, né, que limpa o piso, porque tudo tá facilitando a nossa vida, o que é maravilhoso, mas não dá para levar o caminho do imediatismo para tudo, porque algumas coisas, na maioria das vezes as mais importantes, demandarão tempo de construção. Eu usei o exemplo aqui das finanças. Nunca existiu um tempo tão grande de pessoas da classe baixa investindo em casas de aposta como temos hoje, porque a acessibilidade a plataformas digitais e virtuais está cada vez maior, né? Eles estão ocupando um espaço enorme no digital, então as pessoas até mais simples, que não têm muito conhecimento de tecnologia, consegue fazer um jogo do tigrinho, comprar uma coisa de casa de aposta, fazer uma aposta ali virtual, porque tá cada vez mais acessível e mais fácil. E na promessa de colocar um pouquinho para ganhar um pocão, a pessoa perde todo o dinheiro. Porque ela quer o rápido, ela não quer ter o trabalho de ver os centavos sendo acumulados ali todos os meses, porque é isso que acontece quando você começa a investir no início, né? Não é do dia para a noite, tem ali R$500, R$1.000 por mês caindo na sua conta. É necessário um acúmulo generoso financeiro para que esses frutos mais gordinhos, né? Esses frutos mais doces, comecem realmente a cair na nossa mão, né? Que seria ali viver de renda, ter ali um acúmulo interessante financeiro para que você consiga viver de renda com esses rendimentos. Mas normalmente o caminho das apostas, o caminho da Mega Sena tradicional e super clássica e antiga, nos mostra que as pessoas compram essa promessa de sorte e acham que da noite para o dia a vida dela vai mudar porque uma pessoa ganhou e mudou a vida dela. Então são milhares de pessoas apostando para uma ter sorte. Na maioria das vezes é uma coisa muito, muito rara. Então a maior probabilidade é você apostar e nunca ganhar, se a gente considerar as probabilidades reais do jogo, né? E para piorar, nós vamos ver que quem ganha ainda perde tudo em pouquíssimo tempo. A maioria dos ganhadores de Mega Sena, eles perdem todo o patrimônio, porque ele não tinha o hábito de administrar. Quando você começa a fazer as administrações, a gente cresceu sem uma cultura de inteligência financeira, então nós temos no Brasil que nós temos, e na maioria das vezes a vida financeira que temos, porque não fomos expostas muito cedo à administração financeira. Mas quando você vai ver uma pessoa que sempre se dispôs a isso, a família sempre guardou, sempre economizou para comprar alguma coisa, deixou de comer para comprar terreno, sempre a família tem aquele perfil mais seguro, mais pão duro, os filhos tendem a crescer com o mesmo modelo de pensamento. Então eles vão começando a economizar desde cedo e vai se acostumando a administrar um pouquinho desde cedo. Então, muitas das vezes, para a pessoa que cresceu administrando 50, 100, 500, 5 mil, 50 mil, quando ele tiver 500 mil, ele já vai ter uma facilidade de administrar, porque ele aprendeu administrando desde sempre de forma crescente. Então, se uma hora para outra ele tiver 1 milhão, ele vai ter um pouco mais de sabedoria, porque ele já aprendeu a administrar um pouquinho. Mas quando uma bolada cai no colo de uma pessoa que nunca teve administração financeira, que nunca teve inteligência financeira para administrar, ela vai jogar esse dinheiro todo fora, porque ela não desenvolveu a musculatura intelectual e emocional para administrar um valor tão alto. Porque primeiro a gente começa devagarzinho, da mesma forma que a gente começa a andar, daqui a pouco a gente tá correndo, a gente começa engatinhando, daqui a pouco tá nos primeiros passinhos, daqui a pouco a gente tá correndo. Assim também é com tudo que a gente vai construindo. Uma empresa, ela começa pequenininha, ela começa com
poucos funcionários, daqui a pouco é uma grande empresa, uma grande rede de uma marca com várias redes espalhadas no mundo, mas ela começou um dia pequeno, foi necessário aqueles primeiros tijolinhos para que o empresário, o empreendedor, que depois virou um empresário, depois um mega empresário, fosse crescendo na mesma proporção da empresa. A empresa vai crescendo, o empresário vai crescendo junto, a mentalidade dele vai desenvolvendo junto. E construir coisas grandiosas demandam tempo por causa disso. A questão lá da casa dos 3 porquinhos. Uma resolveu fazer de palha porque era mais rápido, era mais fácil. Mas aí quando o lobo mal assoprou, foi fácil de derrubar, porque ela foi feita de palha. Mas aquele que teve a disposição de gastar mais tempo, gastar mais recurso para fazer de tijolo, ele conseguiu sobreviver, né, a salvar ainda os irmãos dele, que eram mais imediatistas. Quando o lobo soprou, não conseguiu derrubar a casinha de tijolo, que é a frase clássica que nós conhecemos lá desde a infância, mas que retrata muito bem o jogo do longo prazo. Se eu quero a longo prazo ter uma carreira melhor, eu preciso estudar mais. Se eu quero a longo prazo ter uma família mais saudável, eu preciso cuidar desde o processo de seleção ali, namoro, enfim, etc, para que a longo prazo eu não me arrependa por ter feito uma escolha rápida ou com pressa, de forma imediata, só para atender uma necessidade imediata. Porque às vezes a pessoa quer tanto uma coisa. Usei esses tempos atrás o exemplo de emprego. Ah, mas eu preciso de um emprego. Aí te ofereceram uma oportunidade que não era o que você queria, mas era o que você precisava. E aí você entrou ali, se acomodou ali, e quando você menos percebeu, já faziam 10 anos no mesmo lugar, porque foram que te condicionaram e você pegou. Você não pensou, isso aqui vai me levar para tal lugar. Isso daqui não me aproxima do meu objetivo, isso daqui não me aproxima da vida que eu quero. E muitas das vezes nem a vontade para olhar para um plano, para decidir sair de algum lugar, as pessoas têm, porque dá trabalho. Ter um projeto, construir uma coisa dá trabalho. Foi o que eu falei, a gente está tão acostumada com micro-ondas que ter que parar para cortar a lenha, para ligar o fogão, a lenha, colocar o fogo, esperar a água esquentar para fazer uma comida de 2 horas, dá muito mais trabalho. Mas na maioria das vezes, elas ficam mais gostosas. A gente não quer ter esse trabalho porque a gente se acomodou e, na verdade, a gente precisa de certas facilidades para que a vida seja mais prática. Mas ter esse pensamento para tudo, como vimos no caso do marshmallow, vai nos fazer termos menos satisfação, uma sensação maior de fracasso e infelicidade, uma sensação de poucas realizações. O mesmo estudo acompanhou também as crianças que não resistiam ao docinho e eles não tiveram uma boa evolução na vida adulta. Pouquíssimo rendimento intelectual, acadêmico, enfim, eles não tiveram tantos benefícios quanto as crianças que resistiram à tentação. Então, o jogo do longo prazo, a ideia do longo prazo, ela é muito interessante, porque nós sabemos já agora, principalmente quando eu acabei de citar aqui, nós sabemos que a longo prazo nós vamos ficar muito mais satisfeitos com nossas escolhas. Escolher o imediatismo é, muitas das vezes, só atender uma necessidade do presente. Eu quero agora, então eu como agora. Quero saciar a minha vontade por um doce, eu não penso no corpo mais saudável que eu quero ter. Não que a gente não deva fazer sempre, mas nunca pensar no futuro nos vai colocar numa situação infeliz de saúde, por exemplo. Ah, mas eu tenho que comer essa picanha com gordura porque eu morro amanhã e não aproveitei, deixei de comer. Mas se todos os dias você comer picanha com gordura, que teremos uma artéria entupida. E aí sim morreremos mais rápido, porque não pensamos a longo prazo numa vida mais saudável que podia ter sido construída. A gente pode morrer? Pode, mas que a gente morra com o testemunho de alguém que queria ter vivido por muito tempo, com uma vida saudável, com uma vida feliz e que estava construindo essa vida. Não alguém que era irresponsável com tudo, que não fazia escolhas boas para nada, em área nenhuma, porque isso demanda tempo, dá trabalho. Mas quando a gente sabe o benefício, a gente também aceita o preço a ser pago. Morgan Housel vai falar isso no livro A Psicologia Financeira. Decida o que você quer e descubra quanto aquilo vale. Uma vez que você descobre o preço, decida se você está disposto a pagar o preço. Está disposto a pagar? Agora começa. Comece a trabalhar para o que você está almejando. E quando a gente fala de fazer escolhas, pagar um preço, a impressão que dá é que será uma vida muito infeliz, que será uma vida triste, que eu terei que sofrer, que será horroroso ter que pagar um preço. Mas quando você tá com uma meta ali, quando você tem um plano para olhar, uma
uma coisa palpável ali que você já imaginou, que você já pensou como vai ser legal conquistar aquele objetivo, é até prazeroso. É ruim abrir mão ali, às vezes, na hora, por exemplo, a batata frita, que tá ali quentinha, crocante na sua frente, e você quer muito aquela batata frita, às vezes é difícil. Mas se a pessoa tem um objetivo e ela não pode, em hipótese nenhuma, comer a batata frita, ela precisa abrir mão da batata frita. Eu gosto do exemplo do atleta porque o atletismo e qualquer esporte que exija disciplina em relação à alimentação, para que você tenha um objetivo, por exemplo, ganhar uma medalha, um pódio, fazer um Ironman, por exemplo, coisas assim, vai exigir uma certa rigidez com a alimentação, uma certa disciplina. E às vezes resistir um brigadeiro inocente, uma batatinha inocente, é um pouco mais desafiador. Mas para o atleta, ele precisa abrir mão daquele bem menor, que seria um brigadeiro delicioso, da bolo doce da Fran, maravilhoso, para ter a medalha. Ele precisa abrir mão de um bem menor para ter um bem maior. Os dois são bem. Ninguém tá falando que a batata frita é ruim, que o brigadeiro é ruim. Os dois são bens. A picanha é um bem, mas todos os dias fará mal e, na hora errada, em alguns casos, pode atrapalhar o resultado de um bem maior, que seria a medalha. Que pode parecer muito inocente um brigadeiro, mas pode ser que ele atrapalhe o desempenho daquele atleta. Então, às vezes, alguns profissionais e treinadores vão pegar muito firme, não abrir nenhuma exceção, porque ele quer que aquele atleta realmente tenha aquele objetivo alcançado. E é necessário abrir mão, muitas das vezes, de um bem menor para ter um bem maior. Não existe essa coisa de ter tudo o tempo todo, ter tudo toda hora. Não dá para construir uma vida com uma super liberdade financeira ou com uma liberdade interessante e que tenha a ver com o seu estilo de vida, que pague o custo de vida que você quer ter. Às vezes a pessoa vai ter um custo de vida mais simples e um valor X vai ser suficiente. Às vezes a pessoa vai ter um custo de vida mais alto e o patrimônio dela para que ela viva de renda terá que ser também mais alto. Então vai depender de cada um. Essa questão de riqueza, prosperidade e liberdade financeira são valores que variam porque cada um vai ter no perfil. Mas de qualquer forma, qualquer um dos dois perfis terá que abrir mão de alguma coisa para construir uma reserva financeira, para construir uma liberdade financeira, ter ali o jogo do longo prazo muito claro e ter ali a foto. Eu tô usando a foto na parede aqui, pode estar no imaginário, mas eu gosto da ideia da foto na parede. Ter a foto na parede para saber para onde eu estou indo e por que é melhor eu abrir mão disso daqui. Por que eu prefiro abrir mão desse bem menor, desse prazer, eu prefiro abrir mão dessa tentação, como no caso do marshmallow lá, que as crianças viravam a cadeira, cheiravam até o marshmallow, mas falavam, não vou comer o marshmallow, porque eu quero ganhar 2 marshmallow. Então ele tava na cabeça dele, ele tinha a foto ali, eu vou ter 2 marshmallow, eu vou ter 2 marshmallow, eu vou ter 2 marshmallow, então eu vou resistir, não vou comer agora porque eu terei 2, só pra mim. Então ele resistia, as crianças no caso resistiriam ali, porque ele tinha na mente dele ali já a promessa do que eles ganhariam se eles resistissem. Então ter ali a foto na parede, ter muito claro o que você vai ganhar, ajuda, mesmo que seja difícil, mas ajuda você não se desviar no caminho, se desviar na rota. Então, por exemplo, estou numa disciplina financeira, então não vou gastar dinheiro com blusinhas e um monte de fast food, porque eu tenho, assim, um objetivo. Então, eu vou ter que trabalhar mais e abrir mão dos prazeres e de uma gratificação, de uma bonificação imediata para ter uma gratificação, um benefício muito maior a longo prazo, daqui a um tempo. Então, eu prefiro abrir mão desse bem aqui pequeno para ter um bem em dobro no futuro. Isso é pensar a longo prazo. Pessoas que pensam assim costumam chegar lá na frente e se sentirem muito mais realizadas. E aí foi o que eu falei, quando você começa a desenvolver esse hábito para uma coisa, você começa a aplicar também nas outras coisas. Você começa a modelar esse pensamento de longo prazo para tudo. Então, vai ser a pessoa que não vai se envolver por carência, porque ela sabe que a longo prazo pode ser que isso não seja a melhor opção. Vai ser a pessoa que vai decidir uma profissão porque está pautado na vida que ele quer ter, ou mais tranquila, ou com mais recurso financeiro, ou com mais tempo de qualidade, do que só na emergência do imediatismo, do preciso para ontem, para hoje. Ele vai ter a disciplina, se ele entrar, ele vai sair rapidamente, porque ele está olhando para um plano. Precisava aqui emergentemente disso daqui, mas eu sei que eu tenho que sair daqui rápido porque isso não tem nada a ver com a vida que eu tô construindo. Então ele é olhar e fazer análises bem racionais e críticas das escolhas, mais pautada no longo prazo, no momento futuro e não só no momento presente.
pensar como o porquinho mais inteligente, que preferiu gastar mais tempo, dinheiro e energia, como eu falo pra vocês, em uma coisa que valia mais e que a longo prazo protegeria ele do lobo mau, que foi, no caso, o que construiu a casinha de tijolo, que a gente tem essa disposição de pagar o preço e investir tempo, energia e dinheiro naquilo que é realmente importante pra gente, que faz sentido com a nossa vida, com o nosso propósito, com a vida que estamos construindo. Falei pra vocês recentemente no vídeo sobre escolhas, que não escolher também é fazer uma escolha. Não escolher pela vida que queremos, é escolher pela vida que vai vir pra gente de qualquer forma, por alguém, porque você não quis escolher, alguém te entregou uma vida e você aceitou aquela. Mas não necessariamente será a vida que vai te fazer mais feliz a longo prazo, porque você não escolheu a vida que você queria construir a longo prazo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui, te convido a se inscrever no meu canal, porque todas as semanas nós falamos de crescimento e desenvolvimento pessoal aqui. Então, quero que você se inscreva aqui, até porque eu estou construindo a longo prazo. Estou com 19 inscritos, gente, no momento desse vídeo. Então, se você não é inscrito, pode ser que você seja o número 20 inscrito nesse canal. Então, se inscreva aqui e me acompanhe aqui nessa minha construção de canal, nessa minha evolução de mentalidade, de vida. Quero compartilhar isso aqui com vocês, tá bom? Beijocas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.